Amado Padre Denis, queridas lideranças aqui presentes, na pessoa do missionário Fabrício, fundador da comunidade de vida e aliança que aqui evangeliza nesses dias, cumprimento e agradeço a cada um dos missionários que estiveram conosco nesses dias de visita pastoral. Uma saudação especial aos adolescentes e aos jovens que participam da paróquia, que têm dado vitalidade a esta comunidade paroquial. Queridos visitantes, internautas que rezam conosco nesta hora. Nesses dias de grande calor, calor que chegou ao limiar da insuportabilidade, a nossa missão pastoral não foi interrompida. Nós conseguimos, o povo conseguiu realizar finalmente a nossa agenda da visita pastoral durante esta semana. Agradeço o Padre Denis pela organização da visita e aos membros do Conselho de Pastoral e também da administração que participaram ativamente desta visita. Saio daqui com uma grande alegria no coração de ter sido muito bem recebido no âmbito da paróquia, no âmbito das escolas e também dos poderes públicos constituídos. Levo no coração o desejo grande de ver esta paróquia num processo continuado de crescimento. Na semana que vem, daremos início à nossa Assembleia Diocesana, precisamente na quinta-feira de manhã, indo até o sábado ao meio-dia. Daqui irá o pároco com mais duas lideranças e teremos como tema desta Assembleia o mistério da Palavra de Deus na vida e na animação das nossas comunidades missionárias. Sagrada Escritura será o tema central desta nossa Assembleia. Na missa de hoje, no 33º domingo do tempo comum, já vislumbramos o encerramento do ano litúrgico. Próximo domingo, teremos a solenidade de Cristo Rei e na semana subsequente, até o sábado, se encerra o tempo comum para iniciarmos um novo ano litúrgico da nossa igreja. Ontem tivemos no nosso retiro uma meditação sobre o advento que nós vamos viver agora e a espiritualidade também do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo bonito em meio a tantas tristezas que hoje nós vislumbramos no mundo. O mundo não está bem, o mundo precisa de Deus. O mundo está perigoso, muitos conflitos, muita guerra, muito sofrimento, muita perseguição à igreja, aos valores judaicos. Não está bem o mundo. Os homens de poder, eles primam pela ideologia, pelos seus interesses, mas não têm aquele interesse, aquela santidade que deveria ter todos os dirigentes. Forças globalizadoras tentam catalisar o mundo segundo os seus interesses. Seja o mundo da globalização do capital, o mundo do comunismo chinês-russo, o mundo do islamismo radical, que querem dominar o mundo, dominar o globo terrestre,
E para isso eles precisam extirpar a fé. E aqui no Brasil também nós não estamos bem. Não podemos tapar o sol com a peneira. Há muita coisa ruim, estranha acontecendo no Brasil. E nós não podemos deixar de rezar também pela nossa pátria tão carcomida por tendências contrárias à fé. Há uma perseguição velada aos valores cristãos também no Brasil. Nossas igrejas estão sendo vilipendiadas. Aqui em Formosa nós já temos, na nossa diocese, problemas de subtração de hóstias para serem levadas a ambientes satanistas e de macumba. Isso dói muito o nosso coração, de forma que esse mal vai crescendo porque aqueles que recebem os talentos de Deus não estão colocando esses talentos a serviço da obra de Deus. Muita gente aproveitou a pandemia, essa grande fraude, com grandes bobagens que nós vamos ter que recordar no futuramente, que afastou as pessoas de Deus. Fecharam as igrejas. Nunca isso aconteceu antes na história. Quem tem autoridade para fechar a igreja é o bispo. Não é governo, não é prefeito, não é governador, não é presidente. Quem fecha as igrejas é o bispo. Quiseram colocar uma camisa de força na igreja e muitos aceitaram como cordeiros. E a gente sabe hoje tantas atrocidades, tantas imposições que não tiveram nenhuma ressonância positiva no combate à peste. Gente que usava 2, 3 máscaras e que pegou a doença 2, 3 vezes, inclusive colegas. Eu mesmo, às vezes, era tentado a ser barrado a entrar nas atividades da igreja, na diocese, por leigos que se tornaram tiranetes dos tiranos. Eu nunca usei essas máscaras e nunca peguei a doença. Quem usou muito pegou. Hoje o cientista já diz que não teve nenhum benefício. Eu me lembro de pessoas que usavam até um capacete, com 2 máscaras e o capacete, na igreja. Para você dar comunhão para a pessoa era a coisa mais difícil, porque você tinha que passar álcool na mão, ele tinha que ver você passar álcool, para você pegar a hóstia e colocar na mão dele, que passava álcool também, para comungar. Outro dia eu encontrei e perguntei: livrou-se da peste? Que nada, peguei 3 vezes, usando o capacete, usando todas essas besteiras. E depois também acerca das vacinas, que a gente sabe que foram experimentos, que não deve ter esse nome, experimentos, que agora o governo, que é claro que é um governo de orientação marxista, socialista, de controle, que quer controlar tudo, quer impor a vacina para as crianças. Interessante, vocês lembram que no começo falava, só vai morrer idosos e pessoas com comorbidades. As crianças estão imunes. Depois foi baixando para controlar. Um Supremo Tribunal também controlador, que é na mesma estirpe ideológica, controlando, matando os talentos da fé. Não adiantou nada. Impressionante. Eu segui alguns cientistas renomados que hoje gritam e dizem: vocês nos quiseram processar, processa agora. Porque tudo vai caindo por terra, as máscaras, a mentira, a falsidade que gerou em torno disso. Uma verdadeira desordem que vai se criando no mundo com a finalidade de controlar as pessoas. Como agora nós estamos vendo essa luta para controlar as redes sociais. E vocês que defendem isso, vocês vão ver, se chegar esse controle,
vocês vão ver como isso é difícil. Porque a grande mídia, essa já é comprada pela nova ordem mundial. Essa já não diz mais a verdade. Quem se orienta pela grande mídia acaba sendo uma pessoa comprada, manipulada por esses arquétipos horrorícios, para ver onde a gente possa encontrar a verdade. E eu fico admirado aqui no Brasil com os pronunciamentos das autoridades que têm um único viés, por isso não são confiáveis. Os talentos que Deus dá, e no Evangelho de hoje, o patrão é Cristo. Ele nos dá os talentos da fé, os talentos da catequese, os talentos da evangelização, os talentos da caridade, da vida cristã. E eles são muito perseguidos. Como são? Quantos talentos as pessoas recebem e jogam fora? No clero também. Quanto sofrimento para os bispos em relação, às vezes, àquele padre que recebeu os talentos e não guardou os talentos de Deus. Hoje no Fantástico vai ter uma triste notícia que nem compensa assistir, relativas a um sacerdote, cujo bispo é um irmão muito santo e está sofrendo. Sacerdote que não guardou o talento da fé. E é sempre bom lembrar que o inferno é também para os padres, para nós sacerdotes, quando não cumprimos com a nossa obrigação, quando não zelamos dos talentos de Deus. Se nós não zelamos dos talentos de Deus, nós vamos começar a viver a desgraça dos vícios. Veja que esse administrador que pega um talento, ele é um homem cruel, irresponsável, que não multiplicou o talento do seu patrão. Está aqui o seu talento, eu não multipliquei como os outros, porque eu tive medo de ti. Porque você colhe onde não plantou, ceifa onde não semeou. Ele está falando para o patrão que ele é ladrão. Ladrão é que colhe onde não planta, ceifa onde não semeou. E ele recebe uma retumbante desconsideração. Servo mau, perverso, infiel, miserável. Joga-o no forno, joga-o na condenação. Que tristeza, o mau administrador. Isso vale para nós, sacerdotes que recebeu de Deus a missão do sacerdócio, para cuidar bem do povo, cuidar bem da igreja, com amor, com delicadeza, com bondade, com seriedade, com santidade. Vale para você, pai, que recebeu o talento de ser pai, de ser esposo, para você, esposa, para todos os filhos que recebeu o talento e o zelo pela obediência aos pais. E nós vamos jogando fora os talentos. Mas o que tem a ver o evangelho de hoje com o capítulo 31 de Provérbios da primeira leitura acerca da mulher virtuosa? Qual é? É preciso visitar o que a igreja nos ensina acerca dos pecados capitais. Os pecados capitais são 7. A avareza, o apego ao dinheiro, a gula, o apego à comida, a inveja, aquela tentação de não ser contente com o sucesso dos outros, a ira, essa agonia em relação ao próximo, a luxúria, o desatino sexual, a soberba, a mania de pensar na cama que dorme.
uma doença capital. A preguiça vai entrando na vida das famílias, das pessoas, e nós vemos crescer o prejuízo humano, social, em razão desse pecado capital da preguiça. Mas qual seria a virtude para contrapor o pecado da preguiça? A virtude, meus irmãos, é a diligência. A mulher da primeira leitura, ela é diligente, ela é trabalhadora, ela é corajosa. Por causa dessa palavra é colocado esta primeira leitura acerca da mulher virtuosa, para ajudar na meditação da parábola dos talentos, em relação ao servo preguiçoso, muito preguiçoso, que não foi capaz de multiplicar os talentos por causa da preguiça. A imagem da mulher virtuosa, ela é extraordinária, porque é uma mulher que a Sagrada Escritura diz que é um grande presente, uma grande dádiva, o marido que a encontra. O homem que encontra a mulher virtuosa, a mulher diligente, encontra, diz a Bíblia, um tesouro. E ela vale muito mais que as joias que ela porventura possuir. A mulher virtuosa, diligente, ela traz alegria para o lar. Essa é uma leitura contra absolutamente o feminismo, que quer exaltar a mulher pela vaidade, pela arrogância, pela brutalidade, pela equiparação com o homem, e essa coisa toda. Mulheres abortistas, mulheres que querem uma resiliência militante e ideológica. Aqui não, é a mulher que zela da sua casa, que zela da sua família, nela confia seu esposo. Seu marido a elogia nas portas da cidade, diz o mesmo texto, capítulo 31, que é citado aqui alguns versículos, mas o capítulo todo diz: o homem que possui a mulher virtuosa, ele nos portões da cidade elogia para os anciãos as qualidades da sua esposa. A gente sabe que na história de Israel, esses anciãos se reuniam para dirimir acerca do bem das cidades. Essa mulher só dá alegria à sua casa, aos seus, e nenhum desgosto. Todos os dias de sua vida é assim. E aqui é interessante que a Sagrada Escritura diz: ela procura a lã e o linho, e com liberdade trabalham as suas mãos. Porque naquele tempo não havia fábricas de roupa, as mulheres fabricavam as roupas. Como até pouco tempo, os mais antigos aqui, incluo também, a gente lembra de nossas mães, nossas avós, cardando o algodão. Depois fiava o algodão, colocava na meada para tingir o algodão com urucum, com outras coisas, para fazer o tecido no tiar. E tinha algumas mulheres que teciam, que fiavam no fuso. Na visita pastoral encontrei a casa de uma senhora antiga que ainda tem os fusos com as linhas. Aquele fuso que a mulher ficava tocando na mão, colocando o algodão cardado para fazer a linha, para depois tecer. A mulher virtuosa estende a mão para a roca, aquele artefato que as mulheres tinham, que chamava roda de fiar, para fiar. Ela tem a mão na roca, e seus dedos seguram o fuso.
Essa é a mulher virtuosa. Abre as mãos ao necessitado. Ela ajuda os necessitados. Ela estende a mão aos pobres. Quem não se lembra das nossas mães que ensinava a gente a dar esmola? Eu lembro, o vizinho da nossa casa, havia um homem muito pobre, que apareceu por ali, ninguém sabe de onde veio. Ele dizia que era de Minas, muito pobre, vivia ali fazendo pequenos serviços, já com uma certa idade. Minha mãe, às vezes, ia lá no rancho dele, levar alguma coisa, um biscoito, e varria o rancho dele porque ele era doente. E eu fiquei impressionado que no velório da minha mãe, eu era menino, esse homem era um negro, veio aos pés do caixão da minha mãe, segurou nos pés da minha mãe e chorava compulsivamente e fazia suas orações pela alma da minha mãe e dizia: ela foi muito boa comigo. Porque minha mãe era caridosa e ela ajudava esse pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher virtuosa sabe disso. Vocês jovens têm a beleza da juventude. A beleza vai diminuindo e a feiura da velhice vai chegando. Essa é a verdade que nos rodeia. A gente olha a vela no altar queimando, ela fica feia. No final, dizia um amigo meu essa semana, no final a vela fica aquelas prastas sujas, torta, o pavio queimado. É a vela feia e a vela nova é bonita. Mas a vela nova ainda não foi testada nas virtudes. A vela velha queimada, ela já acendeu o fogo, ela iluminou, ela se gastou pelo outro, ela foi generosa. Então, por isso que a nossa velhice, ela traz as marcas das rugas, ela traz a marca da decadência. E quando nós olhamos para um idoso corcunda, já encurvado pelos anos, carcomido pelo tempo, a gente olha ali. Tudo isso são os rastros da virtude. Gastou a vida trabalhando pela família, zelando. Quantos de nós que nunca agradecemos o zelo do nosso pai e da nossa mãe, que muitas vezes, acordados pelo nosso choro quando criança, na alta madrugada, cansados, tiveram que levantar para nos acalentar, para fazer o chá do poejo, o chá na moscada, para colocar um pano quente em cima da nossa barriga que doía, como crianças. Nós não lembramos disso. Nossos pais se consumiram por nós. É o talento da família. Guardaram esse talento. É muito triste quando um pai não cumpre a sua missão de pai, e mais triste ainda, uma mãe. A mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor. Essa sim merece louvor. Outro dia, conversando com uma idosa de 92 anos, mais lúcida, mas na cadeira de rodas, com muitos problemas de coluna, com muita dor, mas lúcida, ela me dizia: hoje a única coisa que eu faço é rezar. Que missão bonita. Gastou a vida, trabalhou muito, dedicou, foi professora, ajudou tantas pessoas. Hoje, na cadeira de rodas, com seus 92 anos, aguardando a vinda de Deus, ela diz: a única coisa que me restou a fazer é orar. Provérbios diz: proclamem o êxito de suas mãos, e na praça louvem-nas as suas obras. Aqui em Colinas, vocês podem lembrar,
já teve velórios de homens e mulheres idosos que encheu a rua para o cemitério. Pessoas simples. Vocês podem lembrar, vocês vão ter presente pessoas aí que no passado, quando morreram, o velório ficou cheio. Pessoas simples, mas que deixou a prova de que zelou bem do talento. Nesse texto, e o Salmo fala dele, referindo, o Salmo 127 fala desse texto do 31 de Provérbios: do trabalho de tuas mãos hás de viver, será feliz e tudo irá bem. E aí diz, fazendo elogio à esposa: a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Videira. A videira dá seus frutos, dá o seu azeite. A videira leva 30 anos para produzir. Quem planta as videiras, vende as videiras para outro, sem colher os frutos. Mas depois ela dá os frutos e ela se prolonga pelos séculos. Impressionante. No Getsêmane de Jerusalém, no jardim das aflições de Jesus, estão lá aquelas videiras do tempo de Jesus, carcomidas pelo tempo, já escoradas, com muito zelo, ninguém pode estar tocando, para preservar aquelas videiras que assistiram à agonia de Jesus. Os seus filhos são rebentos de oliveira ao redor da sua mesa, o rebento. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Quem teme a Deus, o temor de Deus, ele é saudável, guarda as obrigações com os talentos. Eu espero, meus irmãos, que todos aqui, aqueles que nos assistem, guardem bem seus talentos. Zele dos talentos que Deus te deu no seu batismo. Não fuja da igreja, nunca. Não abandone a sua pastoral. Não deixe o seu trabalho. Seja como aquela idosa, até no final, orando. Já não dou conta de fazer mais nada, ore. Que Deus nos ajude. Nossa Senhora, a Virgem, a Mãe dos talentos, interceda por nós, para que todos possamos mergulhar no sagrado coração de Jesus que nos assiste e dizer sempre: Senhor, estão aqui os teus talentos, eu os multipliquei durante a minha vida, assim seja. Amém. Creio.